A falta é frontal, é de certa distância. Mas o Juninho pega bem dali, né? É uma boa chance para o Vasco, 36 jogados. Cobrança para o Juninho. Aí você vê o Ramon. A barreira está muito próxima da bola. O árbitro posicionou a barreira e novamente a barreira andou. Juninho, pé direito na bola. Gol do Vasco! Juninho na cobrança de falta. Pode ser um gol que vai levar o Vasco à finalíssima da Libertadores da América. Juninho numa cobrança sensacional. Pra você ver de novo no Sport TV, pé direito, o Burgos foi nela, não deu. Um balaço de Juninho, 19 na camisa, Juninho, 1 para o Vasco, 1 para o River. Que cobrança linda do Juninho! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. A gente já começa com esse gol, e esse gol do Juninho Pernambucano, para lembrar que ontem fez 10 anos do anúncio oficial do Vasco do retorno de Juninho Pernambucano ao clube em 2011. E essas homenagens não param por aqui, vai ter mais. Daqui a pouquinho, dentro desse Bom Dia Gigante, vamos trazer um grande personagem que foi muito importante no retorno do Reizinho a São Januário. E ele vai trazer fotos exclusivas da época, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E no nosso segundo canal, o AV+, o link está na descrição desse vídeo, você que ainda não é inscrito lá no AV+, corre para se inscrever e acionar o sininho das notificações, porque hoje, 8 horas da noite, vamos retransmitir a partida completa entre Vasco e River Plate, semifinal da Libertadores de 98, que é esse gol que ganhou até música, e você vai conferir, e eu vou estar lá no chat, batendo papo, trocando ideia e opinando no jogo junto com você, pra gente trocar sempre uma ideia nessa transmissão, 8 horas da noite, lá no canal AV+. Você está muito convidado. E o Vasco faz hoje o seu segundo treino visando a partida de sábado, 3h15 da tarde, contra o Madureira em Conselheiro Galvão. Esse será o primeiro jogo pela semifinal da Taça Rio. O jogo da volta será no outro sábado, dia 8, em São Januário. E quem passar desse confronto vai pegar o vencedor de Nova Iguaçu e Botafogo, que se encaram pela outra semifinal. A Taça Rio, nesse ano, não leva o time campeão à final do Campeonato Carioca. Mudaram o regulamento e a Taça Rio é apenas um prêmio ali, vamos dizer assim, de consolação. Mas o vencedor leva um troféu para casa e uma premiação de R$1 milhão. E o técnico Marcelo Cabo vai fazer mudanças no time. A principal é na lateral direita, já que Léo Matos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e com isso Caio Tenório deve ser o titular da equipe nessa partida. Há até uma possibilidade dele poupar outros jogadores, mas tudo vai depender dos treinamentos, já que há uma preocupação em relação ao gramado de Conselheiro Galvão e também o horário do jogo, por ser muito calor, pode desgastar e até causar lesões de jogadores visando o restante da temporada. Mas tudo isso vai depender dos treinamentos dessa semana e você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. E depois desse anúncio do Fritz que dá água na boca, como prometido, vamos trazer esse personagem que foi muito importante no retorno de Juninho Pernambucano ao Vasco em 2011. Quem é ele? Ele mesmo vai te contar. Beleza? Conta aí pra gente! Grande Emerson Rocha, grande abraço pra você, pra todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Tô chegando aqui para contar uma história que você me pede para relembrar 10 anos depois. No dia 27 de abril, completou-se 10 anos ontem, né?
da volta do reizinho Juninho Pernambucano, do fechamento de Juninho Pernambucano com o Vasco da Gama. Juninho foi um jogador emblemático na história do Vasco, que acabou saindo depois de uma confusão em 2000, brilhou intensamente no futebol francês, é um dos maiores ídolos da história do futebol francês como estrangeiro, o maior ídolo da história do Olympique Lyonnais, do Lyon. É hoje diretor executivo do clube, muito reconhecido e muito respeitado. Foi para o Catar, onde também brilhou muito, onde é muito respeitado, ganhou 5 títulos em 2 anos, coisa que jogadores extraordinários que passaram lá, como Guardiola, como Batistuta, não conseguiram. Mas num janeiro de 2011, num dia que eu não vou lembrar, mas foi num dia de pelada, a gente jogava uma pelada muito aqui na Barra da Tijuca, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. O Marcelo, que era representante da Pênalti, me perguntou durante um intervalo lá: pô, a gente tinha que trazer o Juninho de volta, Flávio. E eu disse para ele, porque eu trabalhava com o Juninho, trabalhei como assessor de comunicação do Juninho, além de ter conhecido o Juninho quando chegou ao Vasco em 1995. Desde 2000 trabalhando com o Juninho, foram 20 anos trabalhando com ele, desde que ele acabou se aposentando e saindo agora recentemente da TV Globo. Mas ainda temos uma relação muito próxima, somos amigos, fraternos, enfim, famílias. E eu disse: Marcelo, vai a Recife, era janeiro, ele estava de férias, vai a Recife com o Roberto Dinamite, com o presidente à época, vai lá, tem que fazer um contato, não adianta querer e falar comigo, fala com ele. E eles foram a Recife, fizeram um contato, levaram muitas camisas e aquilo ali foi um start. Juninho já estava com vontade de voltar ao Brasil, mas ele deixou bem claro que a gente foi ao Catar, a convite eu fui do Juninho, Roberto, Dr. Olavo Monteiro de Carvalho e o José Fuente, que era empresário do Juninho, fomos os 4 para Doha, conhecer um país exótico, diferente, e lá vimos o quanto o Juninho era respeitado, porque o Emir, que era dono do Algarrafa, o clube dele, e de muitas outras coisas, como da Qatar Airways, como do hotel onde nós ficamos, o Emir ofereceu um cheque em branco ao Juninho para ele permanecer, tal o respeito, mas o Juninho teve essa vontade, ele queria ficar mais feliz no Vasco, não que ele não fosse feliz no Catar, tinha uma vida muito boa. E eu me lembro que o Dr. Olavo de Monteiro de Carvalho, que foi quem trouxe o Roberto Dinamite do Barcelona pro Vasco nos anos 80, disse ao Emir, na mesa de bate-papo: nós temos um compromisso com 20 milhões de torcedores, precisamos levar esse rapaz de volta para casa. E o Emir riu, sorriu e entendeu plenamente, e o Juninho voltou numa época em que o Vasco brigava pelo título da Copa do Brasil. Lembro que estava em Curitiba quando recebi um telefonema na arquibancada dele, feliz, satisfeito e gritando Vasco para todo o condomínio que torcia contra, porque o Curitiba fazia os gols e todos os rivais gritavam, e ele gritava a plenos pulmões: é campeão, é campeão. Depois uma bela festa no jogo com o Figueirense, que foi empate, mas foi uma festa inesquecível para muita gente, todo mundo de coroa. E muitos achavam que ele não ia render, e acabou sendo grande destaque, brigou pela bola de ouro até o final do Campeonato Brasileiro. O Vasco, por fatores externos, não foi campeão daquele ano da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro foi vice-campeão, mas voltou a Libertadores e o Juninho jogou em altíssimo nível. Foi um momento muito especial, muito bacana, que eu lembro com muito prazer e com muita saudade. Acho que são esses momentos que ficam marcados, porque a gente espera que um dia o Vasco possa, quem sabe, trazer um grande ídolo, um jogador tão importante como foi Juninho. Talvez não do tamanho do Juninho, seja muito difícil, mas um jogador que a torcida goste tanto, seria muito bacana. E aqui fica o meu registro, apenas a saudade de principalmente não reviver um momento como esse, mas principalmente de não ver mais Juninho Pernambucano jogando futebol. Uma pena. Jogadores como ele, figuras como ele, deveriam ser eternas, jogarem futebol para sempre, para nos brindar. Mas valeu, quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais, mas eu estou aqui ainda muito vivo para contar essa história para vocês mais jovens e aqueles que são contemporâneos lembrarem essa volta do grande reizinho a São Januário. Você curtiu aí várias fotos enquanto eu falava do Catar, de Doha, das assinaturas, dos contratos que a gente registrou, fotos exclusivas para você, assinante do canal Atenção Vascaínos, que eu nunca divulguei, hein? Nunca fiz essa divulgação. Grande abraço para todos vocês, obrigado pela oportunidade. Tchau, Emerson, tchau, turma. E agora, aquele quadro que eu sei que você gosta, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o portal UOL trouxe a informação de que o Everton da Inglaterra estaria interessado no meia Felipe Coutinho do Barcelona. A negociação pode chegar a 40 milhões de euros. E o Vasco, como clube formador, teria direito a 2,5% por conta do mecanismo de solidariedade. Lembrando que Felipe Coutinho está naquela lista do mercado Bitcoins do
Vasco Token. E o Vasco divulgou em seu Twitter mais uma campanha e um link para o leilão das camisas que os jogadores utilizaram daquela campanha Basta contra a violência para a mulher. Os valores desse leilão serão destinados ao futebol feminino do clube. O link está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Clica lá e participe desse leilão que vai ser muito importante. E o ex-lateral Ramon, campeão da Copa do Brasil em 2011 pelo Vasco, visitou ontem o CT do Almirante, encontrou os jogadores e principalmente Rômulo, com quem fez parte daquele elenco campeão em 2011. Confere só como foi esse encontro no CT do Almirante. Ramon, agora ele falou que tá mais bonito. Tá. Deixa que tá bonito. Cadê o coração? Acabou o coração. E aí, Romulo, qual foi a importância desse cara aí na tua subida profissional? Isso aqui já me dava demais. Dava moral demais pro moleque. Era moleque, viu? Porque era moleque velho. Era mais experiente. Só um pouquinho. Era novo, era mais experiente que a gente, né? Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E agora, para fechar esse Bom Dia Gigante, uma entrevista exclusiva com o técnico Diogo Siston, do time Sub-20 do Vasco, campeão da Copa do Brasil, estadual e da Supercopa. E ele vai falar muito sobre os jogadores que estão saindo dessa categoria para treinar e até jogar no time profissional. Primeiro, Diogo Siston responde sobre esses jogadores de primeiro e segundo ano do Sub-20 já até fazendo jogos nos profissionais, se isso é muito importante. Confere só a resposta de Diogo Siston. Tenho visto esse aproveitamento desses jogadores de primeiro ano, até de segundo, digo de jogadores do Sub-20 de uma forma geral, de forma satisfatória. Eu acho que eles estão correspondendo, né? Se não estivessem correspondendo, não estariam sendo solicitados pelo futebol profissional. E isso é um motivo para a gente, na base, estar feliz. Agora, lógico, sabendo que o calendário do Sub-20 também é um calendário que favorece no processo de formação. Hoje o Sub-20, o Sub-17 jogam contra escolas muito fortes, né, do futebol brasileiro. Então os jogadores competem, né, com jogadores contra jogadores da sua idade ou idades próximas, mas num nível muito alto. Lógico que o profissional é praticamente um outro mundo, né? E a oposição, ou seja, os jogadores com os quais eles estão competindo, alguns têm 10, 12 anos de experiência no profissional, e isso acaba fazendo uma certa diferença, mas eu tenho visto com bons olhos, sim. O Cabo tem sempre nas próprias declarações tendo muito cuidado com esses jogadores, né? Não são solução imediata. E eu acho que eles sim podem pegar essa experiência lá em cima, descer para fazer os jogos, treinar com a gente no Sub-20, voltar para o profissional. Lógico que isso tudo depende do profissional, quem comanda tudo é o profissional. Afinal de contas, nós trabalhamos para um clube, mas para formar esses jogadores para o profissional. Mas assim, tem sido interessante ver como esses jogadores estão com bastante desenvoltura, estão conseguindo com personalidade
acho que agradar a grande torcida. Sistão, agora eu queria que você falasse sobre o jovem jogador Caio Eduardo, que estreou no último jogo do Vasco contra o Resende, jogou pouco tempo e chamou muita atenção, até porque ele já entrou com muita personalidade. Eu queria saber de você, que foi técnico dele, que é técnico dele no time sub-20, as principais características dele e o que ele pode melhorar jogando na base para também ser um futuro ativo do Vasco no time profissional. Responde aí pra gente, Sistão. Caio Eduardo é um jogador técnico, com bom passe, com um bom drible, portanto tem um bom contra um jogador que conduz bem a bola, né? Um jogador que finaliza bem, um jogador que também cruza bem, um jogador que tecnicamente é muito bom, um jogador que tem um bom entendimento de jogo, um bom entendimento do espaço a ocupar, seja no meio, seja na lateral, um jogador que eu vejo com mais características de 8, né, um segundo volante, mas também foi utilizado na lateral e foi utilizado por mim nessa campanha do Sub-20, na campanha vitoriosa, assim que ele sobe do 17, porque senão ele jogaria ou ele ou o Matias, né, e aí achei interessante botar ele para jogar na lateral, porque também tem características, sabe jogar de frente, sabe aproveitar bem o corredor lateral, e eu dou liberdade para os laterais para também aproveitarem o corredor central. Então, o que eu sempre pedi é para que o extremo, né, e o lateral não estivessem os dois ao mesmo tempo na amplitude, que eles ocupassem corredores diferentes, né, corredores distintos, no momento de dar a linha de passe. Então ele tinha liberdade para ir por dentro, e acho que foi uma característica importante nos jogos que ele fez no Sub-20 nessa função. Quando ele joga no meio, uma coisa que eu tenho falado com ele, né, e eu acho que ele vem evoluindo, mostrou isso nessa última partida até no profissional. Eu acho que ele tem que entender melhor os momentos e zonas onde se deve conduzir e onde se deve passar. E aí sim, a partir daí, ele vai tomar a melhor decisão. Eu fiquei muito feliz com a entrada dele nesse jogo no profissional, muito feliz mesmo, porque ele fez as escolhas, né, das jogadas de forma correta, né, e isso é importante para que ele apareça bem, que ele se desgaste menos e que ele seja importante para o time, né? Então assim ele se destaca. E por último, Sistão, queria que você falasse sobre esses jogadores que estão saindo da base do Vasco para o profissional e já começam até a chamar a atenção de clubes estrangeiros e também mercados internacionais. Queria que você falasse sobre isso, porque o Vasco vive um momento complicado financeiro e a venda de ativos pode até salvar o clube. Isso te dá algum certo orgulho em lançar esses jogadores do time sub-20 para o profissional? Responde isso, Sistão. Bom, eu tenho ficado muito feliz com a atuação desses jogadores da base no profissional. Como eu já disse, a gente tem que ter paciência, né? Porque cada um, né, amadurece num momento. Não existe uma receita, uma fórmula certa. Mas a desenvoltura, né, a personalidade que eles têm jogado no profissional, isso realmente é motivo de orgulho, não só para mim, mas para todos que trabalham na base. Eu assisto o jogo do Vasco, lógico, como assisto outros jogos de futebol, né, para sempre estar aprendendo mais e adquirindo conhecimento, vendo as tendências dos jogos, enfim. Mas o jogo principalmente do Vasco, além de todas essas situações, é lógico que a gente sempre olha para os jogadores que estavam ou estão, né, com a gente trabalhando no dia a dia. E eu fico realmente muito feliz por poder fazer parte desse processo, por poder contribuir. Eu tive uma história de 13 anos no Vasco, contando base profissional. Eu cheguei com 9 anos de idade no futsal, então passei por todas as categorias. E com 22 anos, depois de 3 anos no profissional, eu saí, então eu fiz praticamente aí 13 anos e meio de Vasco, passando base profissional, e eu sei bem o que esses jogadores sentem pelo clube, eu sei bem aquilo que eles querem dar de retorno para o clube, e eu sei bem que eles entendem o que é a base do Vasco e o que é jogar no profissional do Vasco. Então a gente, além do trabalho técnico e tático, a gente também tem essa
essa missão de estar passando para eles, e eles têm um bom entendimento sobre isso, eles querem muito sim vencer no Vasco, né? Eu acho que mais do que propriamente o interesse de outros clubes, eu vejo neles o interesse em vencer no Vasco. E lógico que depois as coisas que acontecem, sejam boas pro Vasco, sejam boas pro jogador, acontecem dos jogadores saírem e dá sim, além do retorno técnico, mas também o retorno financeiro pro clube. Mas o que eu vejo desses jogadores e o que a gente tem colocado no dia a dia para eles é que eles, com trabalho, com a dedicação, mas eles podem vencer dentro do clube e dar alegrias para a torcida do Vasco. Obrigado, treinador Diogo Siston, do time Sub-20, que segue a preparação para a temporada 2021, que ainda vai começar agora no mês de maio, visando as competições. O Vasco, que foi campeão da Copa do Brasil, estadual e da Supercopa, e vem com uma base muito bacana, com jogadores com muito talento que podem ser potenciais ativos nos profissionais do clube e até mesmo para jogadores que possam fazer grande história com a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. E esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. Se você gostou, eu peço para você dar o like nesse vídeo, é muito importante. É só clicar no curtir, vai ajudar bastante esse vídeo a chegar a outros vascaínos. E você que até agora ainda não é inscrito nesse canal, que isso, cara? Clica aqui embaixo, seja inscrito no canal Atenção Vascaínos e acione o sininho das notificações. Assim, sempre que a gente subir um vídeo, você vai ser informado através do YouTube. Pode seguir a gente nas redes sociais, hein? @avascaínos. Estão fazendo um trabalho muito bacana lá, muitas informações no @avascaínos, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E eu conto com a sua audiência também no nosso segundo canal, o AV+. O card está passando aqui em cima do AV+, feito pela Mari Barata hoje, com muitas informações, com certeza você vai gostar bastante. E lembrando, falando do AV+, você que ainda não é inscrito lá, se inscreva, porque hoje, 8 horas da noite, vamos retransmitir a semifinal da Libertadores da América de 98, Vasco e River Plate, com direito à escalação e tudo dos dois times. Tá imperdível e eu conto com você no chat pra gente trocar sempre uma ideia, porque vamos estar lá retransmitindo essa partida. E lógico, hoje tem boletim AV à tarde e mais tarde tem o AV News com Flávio Dias, com formato novo, mas com certeza com muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, a melhor quarta-feira de suas vidas. Tamo junto, valeu, fui!